Revisão da vida toda pautada no STF. Isso mesmo, agora que você já sabe que a revisão da vida toda está pronta para julgamento, nós vamos mostrar aqui o que vai ser decidido, como que vai ficar a questão da revisão da vida toda e como vai funcionar para aqueles que ainda não entraram. Eu não acredito que você ainda não entrou com o processo da revisão da vida toda. Então vem comigo, pessoal. Vem comigo para este grande momento que nós esperamos o ano inteiro, né? Realmente chegou, demorou, mas chegou. Desde 8 de março, com o pedido de destaque 11h31 da noite, agora não tem erro, pessoal. Então, sem perder tempo, se você não me conhece, muito prazer, eu sou Nakamura, professor advogado há mais de 10 anos. Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu colocar na tela, pessoal, a palavra aqui de hoje. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Comente amém para esse trecho do Salmo 27. Não podemos ser ingratos. Na hora de pedir, a gente lembra de orar, a gente lembra de pedir, né? E agora? Agora que tá dando tudo certo. Na hora de agradecer, temos que saber agradecer, né, pessoal? Então vamos seguindo. Olha, o que nós já temos confirmado? Revisão da vida toda, pauta definida no STF. Então, para você acompanhar, você pode fazer o mesmo caminho que eu vou fazer. Eu vou mostrar na tela o passo a passo para você verificar também, tá? Estamos aqui no Google, você vai lá e digita STF, pauta de julgamento. E aí você vai abrir essa janela aqui. Outra coisa que você pode fazer é digitar STF 1102. Que é o número do tema, né? O número do tema da revisão da vida toda. E aí você vai abrir essa janela aqui. Olha aí. Publicado na data de ontem, né? Incluído no calendário de julgamento pela presidente. E a data de julgamento aqui decidida, pessoal. 23/11/2022, quarta-feira. E naquela outra janela da pauta de julgamento que eu ensinei vocês a abrirem, olha só. Nós vamos ver que temos aqui julgamento presencial, tá? Isso já tira muitas dúvidas. O pessoal perguntou, é virtual ou presencial? Quando foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, realmente gerou dúvidas, né? Vocês acompanharam aqui. Agora está decidido que é presencial, então nós vamos ter os debates, vai ser tudo filmado, ao vivo, vamos acompanhar nessa votação. E está aqui pautado então para o dia 23 de novembro, uma quarta-feira. E a sessão começa às 14 horas, né? Na prática, às vezes atrasa um pouco. Quem acompanha a sessão no STF ao vivo, como eu já acompanhei várias, sabe disso, né? Principalmente agora, que está com o acesso pela esplanada dos ministérios bloqueada devido às manifestações e aí só tem o acesso lateral. Então isso gera muito trânsito e pode atrasar um pouquinho, mas não tem problema. A sessão vai começar com o julgamento da ADI 4.768, tá certo? Precisa finalizar esse julgamento, mas aí podemos ver que o segundo processo do dia já é o recurso extraordinário 1.276.977, que é justamente o número que eu sempre falei para vocês guardarem na cabeça, né? Aqui, ó. Recurso extraordinário 1.276.977. Ele recebeu o número de tema 1102, justamente porque ele tem uma repercussão geral reconhecida. Ó. Repercussão geral reconhecida. Isso quer dizer que essa decisão vai vincular todos os outros processos judiciais em andamento. Então precisa entrar com a ação judicial, tá bom? E aí, pessoal, vamos ver aqui. Olha só. No próprio site aqui do STF, temos o que vai ser decidido. Tem todos os dados aqui, né? A temática é um recurso extraordinário interposto pelo INSS
Então o INSS perdeu, perdão, o INSS perdeu no STJ, né? STJ julgou de forma unânime a favor dos aposentados e falou que aplica-se a regra definitiva na apuração do salário de benefício quando mais favorável do que a regra de transição. Então, a regra de transição era só considerar de 94 em diante. Só que tem que se aplicar a regra definitiva quando for mais favorável, porque a regra de transição ela vem para amenizar os efeitos de uma lei mais grave, então ela nunca pode prejudicar. Entre dois cálculos, tem que se aplicar o mais favorável, né? Isso aí parece óbvio, mas estamos aqui lutando tanto para o óbvio ser dito. Acreditem, pasmem, senhores e senhoras. Muito bem. Então temos aqui a lei, né, 9.876. A lei nem é o problema. O problema foi a aplicação da lei pelo INSS, porque a lei trouxe justamente essas duas regras e a lei ela não é ruim. Por quê? Porque ela fala de 80% das melhores contribuições sobre todo o período contributivo. Por isso que se fala revisão da vida toda. Todo o período que você contribuiu, né? Antes, de 94 para trás, ficava de fora. O INSS só levava em consideração para fins de tempo de contribuição. Aquele requisito. Ah, você precisa ter 25 anos, 30 anos, 35 anos. Tá bom, né? Agora realmente ficou claro aqui, né? Então, muito bem. O INSS, ele diz que há uma violação dos artigos 2º e 5º, caput, I97, 195, 201, todos da Constituição Federal, e também o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ele alega que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação desse artigo 3º, sem, no entanto, suscitar o incidente de inconstitucionalidade a ser apreciado pela Corte Especial do STJ, violou o artigo 97 da Constituição Federal, o qual estabelece a cláusula de reserva de plenário, bem como a súmula vinculante 10 do STF. Com efeito, ao conferir ao segurado a faculdade, a opção de escolha entre a regra, né, definitiva e a regra de transição, o acórdão do STJ diz o INSS que fulmina por completo o sentido da lei. Eu não tenho como concordar com uma alegação dessa. Se a lei foi clara, ela trouxe duas regras, então o sentido da lei é esse, é a aplicação de uma regra ou outra, qual seja a mais vantajosa para o segurado, caso a caso. O INSS lá atrás, desde 99, ele ficou com preguiça de fazer os cálculos, né? Ele não queria, para não dizer outra coisa, né? Tem o aposentado aí comentando, má fé, né? Aqui não tem nem como acreditar numa postura dessa, né? E aí vem argumentar isso aqui. Ai, pessoal, mas é isso, pelo menos está chegando ao final. E o INSS continua, né, falando que é uma regra, a única regra aplicável para todo mundo é o cálculo somente a partir de 94. Aí ele se contradiz, né? Uma hora ele fala da lei 9.876 que trouxe duas regras, aí depois ele fala que só tem uma regra, que é a partir de julho de 94. Aí fica difícil, né, pessoal? Aí você quer debater, mas aí tem que saber utilizar seus argumentos, porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, fica realmente complicado, né? Então, o INSS continua. A partir do momento em que o legislador opta, com base em estudos minuciosos, pela reestruturação do sistema previdenciário e estabelece um limite de tempo para fins de cálculo dos benefícios, simplesmente afastá-lo para garantir um benefício mais vantajoso, atenta, sem sombras de dúvidas, contra as pilastras de sustentação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime geral de previdência social. Então, o INSS está falando que o equilíbrio das contas aqui, né, da Previdência Social estão em risco com a aprovação da revisão da vida toda. É basicamente utilizar palavras, né, palavras mais rebuscadas, assim, mais elaboradas, para a mesma tese que ele vinha falando desde sempre. Vai trazer um rombo, não sei o que, rombo, é 40 bilhões, é 360 bilhões, cada hora vai aumentando esse número. Não, quem vê o argumento do INSS pensa que os aposentados vão ficar milionários, né? Pensa que, nossa senhora, estão dando mega sena aqui para os aposentados, mas não é assim. É um dinheiro que já foi contribuído.
Por isso que não vai causar esse desequilíbrio nas contas, igual o INSS está falando, porque o dinheiro já foi recolhido pela União, pessoal. Tá? Eu não estou falando do atual presidente ou de outro, não estou falando do presidente A ou presidente B. Saiba separar isso. Né? Eu estou falando dessa postura do INSS. Ele é uma autarquia federal, sim, ele é representado pela União, por meio da AGU, né? Advocacia Geral da União. Só que o que acontece? Isso aí é uma postura, ó, que vem de tempos, pessoal, vem de tempos. E aí agora o INSS quer defender essa postura? Não tem como, né? Não tem como. Ele fala, olha só, olha a contradição do próprio INSS. Ele diz o seguinte: o princípio da contrapartida tem por escopo garantir que nenhum benefício ou serviço possa ser criado ou majorado sem prévia análise de custos. O princípio da contrapartida, para quem não sabe, né, existe mesmo, né, no direito previdenciário, realmente, é aquele princípio que, assim, você tem deveres e obrigações com a Previdência Social. Né? Você tem direitos e obrigações, perdão. Então você tem a obrigação de contribuir. E você contribuiu, que eu sei. O senhor, a senhora contribuiu. Década de 70, 80, 90, foi contribuindo. Até porque, meus amigos, quem trabalha com carteira assinada, com CLT, a contribuição é obrigatória. Você não tem nem como fugir disso. Mas tudo bem, tá bom. É obrigatória? Tá bom, vai lá, desconta. É o seu dever. Agora, o princípio da contrapartida é esse. Para cada dever, você também tem um direito. Então, você tem o direito de ter essas contribuições incluídas no cálculo do valor do seu benefício. Então, quem contribuiu a vida inteira sobre o salário mínimo é uma coisa. Mas e quem contribuiu, vamos supor, a vida inteira sobre o teto? É outra coisa. E quem, eu vou além, né? E quem, como é a maioria dos casos, às vezes tinha um salário mínimo, mas depois conseguiu um emprego melhor, mas daí às vezes caiu um pouco e depois aumentou, recebeu uma promoção, aí ficou desempregado e começou um outro emprego menor. Sabe, o Nunes Marques, no voto dele, ele falou que não, todo mundo começa ganhando pouco e vai ganhando mais, ó, na vida real, né, na teoria. Só que, o que acontece na vida real, né? Vida real, assim, é altos e baixos. É altos e baixos. Você passou por isso. Às vezes você teve 2 empregos. Às vezes você virou gerente aqui. Virou diretor. Veio uma crise aqui e você foi demitido e começou a ganhar menos. Teve que fazer um bico para completar e não sei o que, não sei. Então, assim, não é igual o Nunes Marques e o INSS está falando que a vida é uma linha reta, assim, que vai subindo, né? Se fosse assim, todo mundo chegaria aos 60 anos ganhando mais de 20 mil reais. Ué, se a vida fosse uma linha reta, só que não. Tem gente que já ganhou melhor, tem gente que aí depois, né? É o que eu falei, a vida é altos e baixos, é normal da vida. Aí o que é o justo? É pegar essas contribuições, a lei fala para excluir os 20% de contribuições mais baixas, isso melhora a média, melhora o valor para você, e pagar o que for devido. Limitado ao teto do INSS, tudo bem. Beleza, né? Não vai ter como bater o teto do INSS de aproximadamente R$ 7.200. Tudo bem, tudo bem. Ninguém aqui falou para pagar mais que o teto. Ninguém aqui falou. E se o próprio INSS não cumpre essas regras, então a justiça que tem que corrigir essa injustiça. E não adianta o INSS vir aqui até o STF bater o pé. Ele fala que fere, né, então, esse princípio da contrapartida, quando, na verdade, esse é o princípio da contrapartida. É contribuir e receber essa contrapartida, que sejam incluídos no cálculo do valor do benefício. Então, ele quer desvirtuar o argumento, né, o argumento central que o STJ utilizou a favor do aposentado, ele quer desvirtuar, ele quer usar para ele daí. Mas aí fica difícil, né, pessoal? Bom, aí ele, novamente, ele fica falando que vai impactar profundamente o orçamento anual da Seguridade Social. E aí, do lado, né, do lado dos aposentados, o que acontece?
essa matéria, levantada no recurso extraordinário apresentado pelo INSS, não foi objeto de discussão anterior e que o direito do segurado pela aplicação da regra permanente, em detrimento da regra de transição, está prevista no artigo 3º da lei. Então, o INSS ficou lá, um monte um monte de falácias aí, argumentos, né? Não são verdadeiros argumentos. Ficou para lá, ficou para cá e traz nota técnica e não sei o que, e não sei o que. Aí, qual que é o fundamento do STJ e o fundamento do direito do aposentado? É a lei. Pronto. Acabou. Ó o tanto de argumentos aqui do INSS que ficou dando volta. Isso aqui é um resumo, né? Tá no site do STF. Uma ementa, é um resumo. Mas mesmo assim, ó, mesmo sendo um resumo, olha o tamanho dos argumentos do INSS para não dizer nada. E do lado dos aposentados, pronto, tá na lei. Tem jurisprudência do STJ e do STF. Tem decisões. O STF já decidiu a favor do direito ao melhor benefício. Se você cumpre vamos supor, você cumpre 2 modalidades de aposentadoria, 2 formas de cálculo te favorecem. O STF, eu estou dizendo que o STF já decidiu, já transitou em julgado, já decidiu que você tem direito a escolher o melhor benefício. E isso tem tudo a ver aqui com a revisão da vida toda. Regra de transição e regra permanente, tá bom. Faz os cálculos das duas, o INSS que deveria ter feito, né? Mas tudo bem, faz os cálculos das duas, vê qual que é mais vantajosa e aplica a ser mais vantajosa. Tranquilo. Por isso que a gente falou que a revisão da vida toda não é para todo mundo. Né? Tem que fazer os cálculos, tem que fazer sentido, tem que mostrar que ela é mais vantajosa. O STF reconheceu a existência de repercussão geral e a tese justamente foi essa, né? Então, essa desconsideração das contribuições anteriores a julho de 94 é uma violação aos princípios da separação de poderes, isonomia, prévia fonte de custeio e contrapartida. Por quê? Porque a separação de poderes, né? O INSS na via administrativa ele tem que cumprir o que a lei fala, e a lei falou, 2 regras, aplica-se a mais vantajosa. O Poder Judiciário também está falando. Agora, o que o STF então vai discutir? Ele quer saber se o acórdão recorrido viola os princípios da separação dos poderes, isonomia, prévia fonte de custeio e contrapartida, o que, nesse caso, eu não tenho como ver uma vitória do INSS aqui, porque, olha, o acórdão recorrido, então é o acórdão do STJ que foi favorável aos aposentados. Vocês acham mesmo, né? Os ministros do STJ, gabaritados, né? Preparados juridicamente, só grandes nomes, grandes autores, foram desembargadores antes, foram juízes, ou então entraram pelo 5º Constitucional, que só grandes advogados e grandes membros do Ministério Público. Então, é realmente assim, não tem como imaginar, né, que de forma unânime, sem nenhum ministro do STJ se opor, eles aprovariam uma decisão dessa, porque realmente é uma questão clara e transparente. E aí, temos aqui também a segunda parte, né? O STF quer saber se o acórdão impugnado viola os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e a cláusula de reserva de plenário. Aqui, novamente, não tem como o INSS levar essa, pessoal. Não tem como. Porque aquela nota técnica falaciosa de 360 bilhões de reais, você sabia que ela sequer foi juntada no processo? É impressionante, né? Ele soltou na mídia, o Estadão, a Folha, um monte de órgão de imprensa noticiou. Até aí, eu não estou colocando a culpa na imprensa, nesse caso. Até aí, a imprensa só noticiou o que, né, uma nota técnica do INSS. Saiu ali, uma nota técnica. Então, a imprensa deu notícia disso. Só que, se essa nota técnica realmente fosse valer de alguma coisa, ela estaria no processo, né, pessoal?
A outra nota técnica com números bem menores foi juntada. O STJ desconsiderou. O STJ falou, nem levou em consideração. E já estava lá no processo, no STJ. E aqui o STF também, quando votou 6-5, nem considerou. Então, eu realmente estou muito confiante, né? Por essas decisões aqui, pelo que vai ser apresentado em plenário, eu não vejo como o INSS pode levar essa, pessoal. Não vejo como. A única vitória que eu consigo visualizar é a questão da modulação de efeitos. Eu já vou chegar lá. E qual que foi o parecer da Procuradoria-Geral da República? Excelentíssimo senhor Augusto Aras. Ele manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário. E aí, se você vai ler isso aí e você fala desprover o recurso extraordinário, nossa, então o Procurador-Geral da República foi contra os aposentados, gente. Não. Lembre-se, quem recorreu ao STF, quem interpôs esse recurso extraordinário foi o INSS. Então, o desprovimento, não prover o recurso, é bom pra gente. Porque quem está recorrendo é o INSS. Quem perdeu e quer recorrer até a última instância é o INSS. Então, desprover o recurso extraordinário quer dizer falar, INSS, não, chega. Não tem dessa. Tá errado e pronto. Paguem os aposentados. Então, desprover o recurso extraordinário é o que nós queremos ouvir no dia 23. Desprovimento do recurso extraordinário. E o parecer da Procuradoria-Geral da República a favor dos aposentados. E aí, pessoal, o processo foi incluído na pauta. Então, temos aqui uma ementa, que é como se fosse um resumo, né, uma apresentação do que vai ser julgado. De lado, os argumentos de um lado, os argumentos do outro. STJ de forma unânime. Procurador-Geral da República favorável aos aposentados. Tá todo mundo a favor dos aposentados. Tá todo mundo. Nesse caso, não estou dizendo que todo o processo de tudo na vida... Não, calma. Hoje estamos falando da revisão da vida toda. E na revisão da vida toda, todos foram a favor dos aposentados. Todos. É só o INSS que está contra. É só o INSS que está contra o aposentado. Dessa forma, então, quanto à modulação de efeitos, tem um artigo muito interessante aqui do Conjur, né, escrito pelo Dr. Flávio Miranda. Ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também especialista em Direito Tributário pela FGV. Olha só que bacana isso aqui, pessoal. Ele fala, né, a Lei 9.868 de 99, não confunda com a Lei da regra de transição, né, que é muito parecida, é do mesmo ano. Mas essa Lei 9.868, ela trouxe a modulação de efeitos. E ele mesmo fala que até abril de 2020, o STF buscava delimitar o significado dessas expressões em algumas situações práticas, como necessidade de preservar a segurança jurídica, nos casos de modificação de jurisprudência, também situações em que envolviam revogação de decisões liminares. Então, até abril de 2020, né, o próprio doutor aqui disse que realmente o STF ele usava essa ferramenta de modulação de efeitos com mais propósito. Só que ele falava também que havia certo padrão nos casos de argumentação, se uma decisão pudesse causar danos irreversíveis para alguma coletividade específica, e também, atenção, o impacto nas contas públicas como forma de impossibilitar prestações positivas do Estado. Então, o STF ele vinha já mostrando, né, usando essa modulação de efeitos, principalmente, quando via muito impacto nas contas públicas. Então, esse argumento do INSS, ele assim, esses números apresentados são falácias, né? Não tem nem como acreditar num negócio desse. Mas o que eu quero dizer? Que o STF ele vai sim levar em consideração as contas públicas. Mas ele não vai levar em consideração para negar o direito. Não é que ele vai falar, a revisão da vida toda deve ser improcedente por causa das contas públicas. Não, ele não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar o que o doutor está falando aqui, que o STF tem feito em quase todos os processos, em que a União tem que tirar dinheiro do bolso.
ele vai modular os efeitos. Olha só, ele fala, ó, são vários julgados, né? Aqui também ele põe os números dos recursos extraordinários, 556.664, 559.882, 560.626. E ele fala que após abril de 2020, a jurisprudência de modulação de efeitos teve alteração substancial, que talvez seja pela pandemia. Então ele fala que aí começou a usar para tudo. Olha só. Julgou nos embargos de declaração 574.706. Então, no dia 23, provavelmente não vai haver a declaração da modulação. É nos embargos de declaração que o STF tem feito a modulação. E o STF já decidiu, já bateu o martelo, que é possível sim a União pedir nos embargos de declaração a modulação de efeitos. E ele julga depois, às vezes um mês depois, mas com efeitos retroativos para a data da decisão. Então, por isso que precisa entrar até a data da decisão. É o que nós recomendamos. Ó, ele modulou os efeitos, né? Ressalvados os pleitos judiciais e administrativos. Aqui, nesse caso, ele foi só nesse recurso 574, porque nós vamos observar aqui que o STF, ele começa a observar aqui, ó, jurisprudência e tudo mais, e começa, ó, por exemplo, já no RE, né, no recurso extraordinário 714.139, ele ressalvou as ações, né, que foram protocoladas, ó, ações ajuizadas até a data do julgamento do mérito. E levou em consideração aqui o impacto financeiro. Então ele não negou o direito por causa do impacto financeiro, mas ele modulou os efeitos por causa desse impacto. E aqui também no recurso extraordinário 595.838, ele estava fundamentado aqui numa estimativa de impacto de 7 bilhões, conforme uma nota, né? Então, ó, ele mostra uma postura contraditória. Então o STF tá fazendo modulação de efeitos, mas daí nega, afasta, declara, é até a data de julgamento, é até a data dos embargos de declaração. É complicado, né? Tem outros artigos que mostram muito bem também a modulação de efeitos. Eu vou trazer aqui para vocês em outros vídeos, é só para não perder o foco mesmo e para a gente manter o foco aqui na revisão da vida toda. Mas para vocês verem que é algo que vem acontecendo. Dessa forma, o pessoal está pedindo o WhatsApp para dar entrada na revisão da vida toda. O WhatsApp principal é o 44 99868 3378. Nós temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. Isso mesmo, 44 99868 3378. 44 99868 3378. E se você quiser uma análise completa, além da revisão da vida toda, já por um pequeno valor a mais, incluir todas as revisões possíveis, então nós já também procedemos com essa análise e com os cálculos. Aí você entra no DDD 61 de Brasília, 61 98522 0420, 61 98522 0420. Lembrando que tem um comentário fixado com os links do WhatsApp aqui, tá certo? E pessoal, tenho outras dúvidas a serem tiradas, tem os comentários dos aposentados, mas vocês pediram lives mais objetivas e aqui já estamos caminhando para meia hora, né? Então, eu quero que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço, assista os outros vídeos, estamos juntos, vai dar tudo certo. Orações e pensamentos positivos. Obrigado por estar aqui, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, diretamente de Brasília. Até a próxima.